Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os ouvintes desse rádio, Deus abençoe você que está aí do outro lado do rádio, ouvindo a palavra de Deus, né, através desses hinos abençoados, que são hinos extraídos da palavra de Deus, são hinos que dá conselho, né, da parte do Senhor. E também palavras, né? Palavras extraídas da Bíblia. Palavras de Deus que passa pela boca do homem, né? É isso que nós devemos entender. Que o Senhor Jesus disse para nós usar as palavras dele, né? Marcos capítulo 16 e o versículo 15, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí Marcos completa dizendo que eles saíram, né? Eles quem? Os discípulos, não só os apóstolos, mas os discípulos, no sentido de que aprenderam com os apóstolos, como até hoje nós estamos aprendendo, saíram fazendo essas obras e o Senhor confirmando, né? Então é uma ordem imperativa da parte do Senhor para todos os homens que acreditam, todo ser humano, no sentido, quando diz homem, é mulher e homem, que acreditam na palavra. Ele tem essa autoridade de pregar a palavra de Deus com esses poderes, né? Essas pessoas são capacitadas por Deus, pelo próprio Deus, com dons espirituais, dom da parte do Espírito Santo de Deus, será adornado, serão capacitados, encorajados, impulsionados a pregar a palavra. E nós devemos aprender uns com os outros, né? Devemos dar ouvido. Porque se for querer ouvir um anjo ou o próprio Jesus, você nunca vai conseguir, né? Então, nós devemos ouvir os outros homens e confirmar na palavra. Então, não desprezai as profecias, exatamente, não desprezai as pregações, né? Eu não devo desprezar, mas eu devo examinar, fazer um exame, confrontar com a Bíblia, para ver se essa palavra, essa pregação é de Deus, ou é do homem ou do diabo, né? Então tem esses três aí que pode ser. Então, sendo bíblico, então é de Deus. Mas se não, pode ser humano ou diabólico, né? Ou diabólica, né? Vamos dizer assim a palavra, né? Então é preciso esse exame ser feito. Quando entra aí a inocência, ou seja, a falta de conhecimento, então não há também erro, não há condenação.
imposta a essa pessoa. Porque aquilo que você não sabe não pode obedecer, né? Mas também existe aí uma responsabilidade da parte sua e minha, de todos os homens, de buscar em conhecer. Se esforçar em conhecer a palavra de Deus, para exatamente ninguém nos enganar. Então não é uma questão de religião, de tradição, de não sei o que, não. Nós temos a responsabilidade de aprender, e Deus, através desse esforço, o Espírito Santo de Deus faz você discernir, né? Conhecer, aprender, entender uma coisa que é um mistério, que é da parte do Senhor. Então se chama discernimento. Discernir uma coisa que não é para todo mundo, que não é natural, mas é espiritual, é celestial, é da parte de Deus. Então o Espírito de Deus, ele quer que você aprenda, ele é o nosso professor, né? Intercessor, ajudador, fortalecedor, capacitor. Então é ele que convence, é ele que ajuda. Então, quando eu quero, o Senhor Jesus é interessado nisso, que eu queira. O Espírito de Deus está aqui para isso. Então ele quer primeiro de que eu. Quando eu quero, então eu vou entender. Agora, por que se torna difícil esse querer meu e teu, nosso? É porque não é fácil. É porque não é carnal, não é humano, não é mundano, terreno. É celestial, é espiritual, é da alma, do espírito. Então a carne rejeita, a carne não gosta daquilo que é espiritual. É outro tipo de alimento, outro tipo de comida, né? É outro tipo de ação, outro tipo de atitude. Então é uma atitude que leva à obediência a Cristo. Então se torna ruim de ser obedecida, né? É muito difícil assim pra gente aceitar isso aí. Só quando você busca mesmo, né? Então você vai pedindo e Deus vai te dando. E parou de buscar, parou a vontade. É. O entendimento parou. É a mesma coisa de... Sempre eu falo isso, mas não tem outro jeito de não falar. É a mesma coisa de você parar de beber água. Então você começa a ter sede e depois começa a desfalecer. Perde as forças, né? E aí é como que morra, né? Então nós já somos mortos, temos que reviver para Cristo, ou seja, ressuscitar com Cristo, que é através da palavra. Se nós pararmos de comer palavra, morremos de novo. Sentido espiritual, estou falando. Então, nesse sentido espiritual, nós somos todos mortos e revivemos em Cristo, na palavra. Então, entenda que a vida eterna não é essa vida.
é uma que você vai nascer de novo. Aquela que Jesus falou para Nicodemos, um príncipe em Israel, um sacerdote que ensinava o povo, mas ensinava uma tradição humana, terrena. E Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Exatamente assim, nascer, né? Então é isso que nós precisamos aprender. E beber, comer o pão da vida, que é a palavra. E isso aí adquire a vida. A vida chega em ti, mas você tem que manter ela. A mesma coisa, você nasceu do teu pai e da tua mãe, carnalmente falando, humanamente, mas você tem que manter essa vida, cuidar dela, beber água, comer, tudo, porque senão você morre. Então, do mesmo jeito é espiritualmente, nascer de novo, mas tem que manter ela. A vida que nasceu de novo, que é uma vida espiritual, uma vida eterna, que está em ti, uma vida que é para a eternidade, é para morar com Deus para sempre, no reino do céu. Então, aí você tem que manter, alimentando com o pão da vida. A água viva, que Jesus fala também a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, esse alimento aí, você vai bebendo essa água, comendo esse pão, né? Então você vai vivendo. Aí você vai comendo arroz e feijão e vai vivendo também, mas vai envelhecendo. Já essa outra parte espiritual não envelhece. É eterno. Então você morreu o corpo comendo arroz e feijão, mas não deu conta de sustentar, porque vai envelhecendo mesmo. Mas no dia que morrer, passa da morte para a vida. Então você tem o pão da vida, a água da vida está em ti. Que você buscou, você manteve ali essa vida espiritual em ti, que é a palavra de Deus. Então todos nós é igual, não tem diferença um do outro. Se não buscar, não tem. Então Jesus, uma vez, ele falou isso para um homem, quando Jesus chamou ele para seguir ele. E o homem disse, dado o senhor esperar um pouco até que eu enterre o meu pai, o pai dele tinha morrido. Ele disse, deixa que os mortos enterrem os mortos e segue-me. Deu de entender aí? Os mortos enterrando os mortos. Ou seja, as pessoas estavam vivas, mas não deram ouvido a ele naquele lugar. Quem não dá ouvido é morto, apesar de poder comer arroz, feijão, dançar carimbó, tomar açaí e cachaça e o que quiser, mas está morto. Agora, quando você come o pão da vida, aí você tem vida eterna. Morreu, mas reviveu. É assim. Então nós não devemos sair dos ensinamentos dos apóstolos, daquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. E os apóstolos deixaram escrito para nós. O evangelho genuíno e verdadeiro. Espírito e em verdade. Nós não podemos viver de um engano, de uma ficção, de um teatro, de uma miragem qualquer aí, uma mentira qualquer, uma coisa qualquer. Não. Nós precisamos entrar numa realidade. Ser muito transparente e muito sincero com nós mesmos. Perante Deus.
Não adianta eu dizer que sou filho de Deus sem ser. Eu tenho que ter certeza se sou. Eu não devo achar que sou e perder a oportunidade de ser. É aí que tá. Quando eu digo que sou filho, sem eu ter certeza, sem eu estar dentro do evangelho, da maneira crendo, de uma maneira que a Bíblia me assegura, me afirma que eu sou, eu dizer para mim mesmo que sou e perder a rica oportunidade que Deus me deu de eu ser. Então não posso enganar a mim mesmo dizendo que sou filho e eu nunca vou ser. Sabe aquela coisa, eu vou fazer a comparação, a mesma que Jesus fez um dia, quando alguém disse para ele, disse aos seus discípulos, esse homem se diz ser de Deus e fica no meio desses pecadores. E Jesus, ouvindo isso, ou entendendo isso, disse, não se chama médico para os sãos, mas sim para os doentes. Ou seja, eu não vou ensinar, eu não vou tentar, eu não vou querer. Eu não vim para vocês que não precisam de mim, é isso. Melhor, explicando melhor. Então eu vim para aquele que quer. Aquele que reconhece que é pecador. Aquele que reconhece que não tem vida. E eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, Jesus, ele quer salvar você. Mas você tem que reconhecer. Então não se chama médico por sã. É exatamente. Jesus não vem para aqueles que se diz que é salvo já. Que não precisa. Sou filho de Deus desde que nasci. Eu já tenho Jesus desde que nasci. Não sabe o que está dizendo? Não compreende e não quer compreender. É doente e não quer tomar remédio. Diz que está sã. Diz que está curado. E que não é doente coisa nenhuma. Pois vai morrer. Aí vai para o inferno porque não reconhece a necessidade que tem de Cristo, da palavra. Quando falamos assim, a gente lembra logo de Cornélio, um homem que era direito, a palavra de Deus diz que ele era honesto, era um homem bom, dava esmola, era um homem justo, temente a Deus, apesar de não saber quem era Deus, porque a gente tem que saber quem é Deus, né? Tem que conhecer. Quanto mais eu busco, mais eu conheço Deus. Mas se eu não buscar nada, eu não conheço nada, só vejo falar no nome. Então ele era temente a Deus, do jeito dele, sem conhecer, que ele orava a Deus, ele era temente. Mas precisava aprender quem era Deus de verdade e como adorar a Deus de verdade. Agora há pouco eu já falei que Deus ele não leva em conta a ignorância, não leva em conta quando você não sabe. Mas ele te dá a oportunidade de você saber. Aí você joga os pés, não quer, dá coice. Aí não aceita saber quem é Deus. Então, enquanto você não tem a oportunidade, você não é devedor. Mas quando Deus te dá a oportunidade, você joga os pés nele, então você passa a ser devedor, você rejeitou o Filho de Deus. E a condenação é esta, que Deus deu o seu Filho
E as pessoas rejeitaram, né? Portanto, não quiseram ouvir o Filho de Deus, né? Não acreditar no Filho de Deus. Então veja que a necessidade que tem de reconhecer, né, que precisa. Então isso é um reconhecimento do doente também. Não, reconheço, estou doente, eu preciso procurar um médico para me tratar, para mim não morrer. Então, do mesmo jeito, muito pior que isso é a questão do pecado, a questão do ser humano. No geral, todos nós somos pecadores. Todos nós. Então, ali, Nicodemos, ou seja, o Cornélio, ele não é nem que ele se achasse justo, mas era a maneira que ele tinha de buscar a Deus, de achar que era salvo, era a maneira que ele vivia, né? Porque ele não tinha conhecimento. Faz o quê? Mas Deus deu oportunidade para ele, dele conhecer a Cristo verdadeiro. Porque ele era temente a Deus, orava a Deus, era um homem bom, justo. No sentido humano era justo. Porque no sentido espiritual não tem nenhum justo, nenhum na face da terra. Então, Deus enviou um anjo para falar com ele. Ele orando dentro do seu quarto, a Deus, o anjo apareceu e disse: Cornélio, as tuas orações têm chegado ao céu. Acho que até primeiro ele falou das esmolas. Os teus favores que tu tem feito às pessoas têm chegado ao céu. As tuas orações também, mas falta para ti uma coisa. E ele perguntou o que era, o anjo não prega para ninguém. Mandou que ele chamasse Pedro, disse aonde Pedro estava, para ele mandar alguém chamar lá. Na casa do Pedro Curtidor de Couro. Que Pedro estava lá. Para que Pedro dissesse o que ele deveria fazer, o que estava faltando. Então ele mandou chamar. Ele podia muito bem não mandar chamar. Mas mandou, porque era temente, ele queria saber, ele queria conhecer. Então ele mandou chamar e Pedro falou de Jesus para ele. Pregou exatamente o que nós pregamos. Pedro ali, mais até com mais ousadia, porque ele viveu com Jesus mesmo, mas hoje muito mais nós, porque já temos 2000 anos aí que esse evangelho é pregado, né? Depois de Pedro ali, quase 2000 anos. Às vezes as pessoas não consideram assim, mas hoje a responsabilidade é muito maior. No sentido de crer, precisar crer, porque senão a cobrança é maior, porque, afinal de contas, de lá para cá, quantos milagres foi feito, com o que Jesus já fez na terra, né? Então veja que Pedro pregou para ele, ele acreditou. Pedro perguntou para ele se ele estava crendo no que ele estava dizendo. Ele disse que acreditava. E Pedro colocou as mãos sobre ele e eles foram batizados com o Espírito Santo, todos que estavam na casa. Pronto. Aí o homem ali, a partir dali, com certeza seguiu Jesus, né? Seguiu a palavra, os ensinamentos de Pedro e dos outros apóstolos, dos outros discípulos. Então veja aí que é isso aí que precisa. Às vezes Deus está falando contigo e você está esperando Deus falar. Aí fala de novo e eu estou esperando Deus falar. Um dia desse eu falei com um homem que ele disse que é casado com a esposa dele, dava quase 60 anos já, 50 anos, acho. E a esposa dele já era crente quando ele casou com ela. E ele ainda não era.
Aí ele disse que no dia que Deus falar com ele vai ser crente. Mas como? Que ele não dá ouvido, né? Porque Deus fala é através das pregações dos homens. Vê se o anjo pregou para Cornélio. Anjo não prega a palavra de Deus, não. Ele traz um recado lá de Deus, como foi para Cornélio. Ó, falta para ti uma coisa. Não, o que é? Não vou dizer, não. Eu não sou pregador. Pregador é Pedro, é Paulo, na época, né? Então veja que é assim, irmão. Aí Deus está falando contigo e você está achando que é o homem e vai morrer assim, pensando que é o homem que está falando contigo e é Deus. E muitas vezes o homem está falando, você acredita. Aí isso aí Jesus falou aos fariseus na época, que é o mesmo judeu, mas era mais zeloso de tal maneira que queria ser crentão sem ser. Jesus disse: olha, eu vim enviado do meu Pai pregando para vocês não acreditam. Agora, se vir um pregando no nome dele mesmo, no próprio nome, vocês acreditam. É exatamente isso aí. Eu acredito no homem, mas não acredito em Deus. Quando Deus fala, eu não acredito que é Deus, eu penso que é o homem. Quando o homem fala, aí que eu vou pensar que é Deus. Então eu aceito as palavras dos homens, não aceito as palavras de Deus. Por quê? Porque Deus fala de um jeito. Ele fala cobrando de você, de maneira, ensinando você o caminho espiritual, um caminho que não é o natural. Aí se você não tiver esse discernimento, essa vontade, esse empenho, essa ousadia para ser um crente salvo, você toda vez vai jogar os pés na palavra de Deus e aceitar as palavras dos homens. Mas quando você busca em Deus, você discerne. Você tem discernimento para entender o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que é de homem. Então você vai ficar com o que é de Deus e rejeitar o que é de homem. Estamos falando no sentido espiritual. Claro que nós vivemos no meio de homens, somos homens e precisamos viver como homem também. Um crente tem que fazer negócio, tem que trabalhar e um monte de coisa aí que a gente faz que é um homem natural, normal. Mas quando se trata de Deus, você não pode ouvir homem pensando que é Deus, ficar confundido. Porque, na verdade, palavras de homem é para te tapear. Principalmente quando a intenção é tapear mesmo, que o diabo usa, homem, para te enganar. Tirar você do que é certo e colocar no lado errado. Porque isso é muito mais favorável, muito mais fácil você aceitar o que é de homem, porque o de homem, ali com as pitadinhas de demônios, mundano, carnal, é fácil demais, porque você é carnal, você é do mundo. Então se torna fácil você ser enganado por essas coisas mundanas. Então é isso que é o perigo de você sair do evangelho e entrar em conversa de homem. E saiu do evangelho, perdeu o contato com Deus. Principalmente depois que conhece a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho.
saber, de entender o que Paulo está dizendo aqui, eu estou admirado de que tão depressa vocês saiam do evangelho que chamou vocês para a graça de Cristo, para a salvação de Deus, para o caminho correto, o caminho da salvação, para a vida, tirando vocês das trevas, da condenação para a salvação, trazendo para a luz. Aí vocês tão depressa sair dessa palavra que trouxe vocês a esse caminho correto para outro evangelho que não é o evangelho. É para outro evangelho, para palavras de homem, para história de homem, tradição de homem. É isso que Paulo está falando aqui, que ele vai completar aqui nos outros versículos, mas só para explicar logo esse aqui. Eu estou admirado de que vocês tenham aprendido quem é Cristo, receber a graça de Deus, receber esse favor imerecido, conhecer a Deus e agora sair de Deus para homem, para conversa de homem. É isso que Paulo está falando. Então vou repetir esse versículo e vou entrar no 7. Maravilho-me significa me admiro de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, aquelas palavras que trouxe vocês a graça de Cristo para outra conversa fiada, que não é esse que trouxe, né? Então veja aqui o 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Inquietam, ou seja, vocês estão andando aí no caminho certo, aí vem uns aí inquietar vocês para sair desse caminho. Vocês estão no evangelho, no conselho, na doutrina, sendo exortado, sendo edificado, sendo consolado pelo evangelho. Aí vem uns inquietar vocês, tirar vocês do caminho correto, da doutrina dos apóstolos, doutrina de Cristo, para uma conversa fiada, umas palavras de homem. Então veja aí que Paulo escreveu aos Gálatas, com certeza gente ali querendo tirar eles do ensinamento que Paulo ensinou, para que eles seguissem homem e não a Cristo, né? Então nós, do mesmo jeito hoje, irmão, Jesus disse que quando alguém recebe a palavra dele, vem a perseguição por causa da palavra. Tem gente que só sabe perseguir crente, só sabe querer ensinar crente. Eu até falei para um dia desse: não adianta tu tá querendo me ensinar, o cara querendo me tirar do caminho certo, irmão, para me colocar no caminho errado. Digo, não adianta, vai ensinar outros aí que não conhece Bíblia, que não tem entendimento. Vai lá, agora eu me largo de mão, se eu não aprendi nadinha ainda, não é tu que vai ensinar. Porque a pessoa não vem para me ensinar, para me ajudar. Não é por causa que eu sou egoísta e não preciso aprender. Não é isso não. É porque a pessoa vem contradizendo a doutrina de Cristo, contradizendo aquilo que eu aprendi com meus pastores. Então, o caba que não tem obediência nenhuma vem querer ensinar a gente. Então, eu disse para ele: sai fora, deixa eu quieto, vai, caça rumo aí. Que é assim, irmão.
Então vem a perseguição por causa da palavra. Numa casa que não tem nada dentro, pode deixar as portas abertas. O cara, ladrão, não vem roer parede de casa, ele quer móvel, ele quer alguma coisa de valor que tem dentro da casa. Agora, quando tem joia, quando tem tesouro dentro da casa, então o ladrão faz de tudo para arrebentar as portas para entrar. Então é desse jeito. Se você tem a palavra de Deus, é mais quem aparece para te ensinar heresia, para você sair da palavra. Então Paulo, ele aconselha a Timóteo, não, a Tito. Ele fala a Timóteo também, mas quando eu falo assim de heresia, eu sempre falo aqui que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, e o versículo 9, 10, eu vou falar no 8, para você entender melhor aqui. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra. Não está falando de palavra de homem, está dizendo palavra de Deus, irmão. Ensinamento dos apóstolos. Da onde veio a fonte de Cristo. É isso aí. Fiel é a palavra. Isto quero que deveras afirmes. Ou seja, eu quero que verdadeiramente tu confirme isso. É isso que ele está dizendo aqui. Para que aos que crêem em Deus, procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Está vendo aí? Aqueles que dão ouvido, que acreditam, ele vem a se aplicar a boas obras. Isso é bom e agradável aos homens. Isso é bom porque leva o homem à salvação. É isso que ele está falando. Versículo 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas inúteis. Ou seja, e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Essas questões da lei de Moisés, mesmo, está falando da lei de Moisés. Aquelas questões, entrar aí, não, detalhe não, acredita pelo amor de Jesus Cristo, na palavra, busca a palavra correta, né? Não entra em questões de lei não, que nós estamos aqui no ensinamento de Jesus, rapaz. Direitinho, segura esse negócio aí, que negócio de matar carneiro passou, sangue de Jesus, né? Então tem todo esse negócio aqui, não entra nessas questões, tu vai se perder tudinho. Nós não tem nem tabernáculo aqui para estar matando carneiro, essas coisas aí. Então veja aqui, não vá atrás de tropeçar, caçar toco para tu meter os dedos lá para tropeçar, não. Não sai caçando obstáculo, não. Pega o caminho e vai-te embora. É isso aí. Tá dizendo mais ou menos aí. Não entra em questões loucas, genealogia, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Não funciona nada, não adianta. Versículo 10. Aos homens herege, depois de uma e outra admoestação, invitai-o. Aos que falam heresias. O que é heresia? A palavra heresia é aquele que prega, diz uma coisa dele mesmo, ou Satanás falou para ele, ou um homem falou, ou ele mesmo tirou da cabeça dele, uma coisa terrena, carnal, e ele diz que é de Deus. É isso aí. Então ele prega no nome de Deus, sendo dele, e sendo ou diabólico ou de homem mesmo. Então é heresia, porque a Bíblia não confirma. Deus não confirma isso. Então é heresia. Então o homem herege, depois de uma e outra admoestação, ou seja,
ele vem te falar, tu conserta ele, aí cria aquela contenda, porque o cara, quando ele vem dizer, ele já quer que tu concorde com ele. Aí, mais outra vez, aí depois, quando tu vê ele, tu te esconde atrás do poste, debaixo da moita. Sai fora dele. Por quê que precisa fazer isso? Porque ele não quer te ouvir, tu tá certo, ele quer te tirar do certo. É complicado, né? Se é dele te ouvir, ele não vai te ouvir, porque ele tem uma coisa formada. É um formador de opinião, já tem um negócio formado já, a mente dele lá. Não adianta que tu não vai convencer ele. Então é melhor tu cair fora. Ele vem querer te ensinar a sair do caminho certo. Então, versículo 11. Sabendo que esse tal está pervertido. Ou seja, pegou o caminho errado. E peca, estando já em si mesmo condenado. Então ele mesmo se condena. Ele está andando num caminho de condenação e quer que os outros concordem com ele. Porque quando o diabo entra no coração de alguém, é complicado esse negócio. Aí é o anticristo, né? Quando ele está esse espírito de anticristo, que tudo é contrário a Cristo, entra no coração de alguém, é complicado. E as pessoas não vão pensar que o anticristo não conhece Bíblia. Ah, é claro que conhece. Mas ele coloca as coisas de Deus no lugar errado. É o caso que o diabo pregou para Jesus. O Salmo 91, versículo 11 e 12. Certo, a palavra estava certa, mas na hora errada. Se Jesus não conhecesse, era o próprio que escreveu, o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus. Repreendeu ele. Mas se não fosse, entrava na onda. Então é usar a palavra de forma errada, né? Então veja aí que Paulo está dizendo aqui, né? Ao qual não é outro. Não tem outro evangelho, só tem um. É só esse que convence o homem, que ajuda o homem, que fortalece o homem, que salva o homem. O qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8, Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja do diabo, seja amaldiçoado, seja rejeitado por vocês, porque não está certo. Ainda que nós mesmos endoidecer por aí, escutar um herege aí, um caba maluco ensinar nós aí, a gente vinha aqui ensinando outra coisa, cai fora. Se um anjo vir, pode cair fora, que o diabo se apresenta como anjo de luz. Então, a gente tem que sair fora, irmão, né? Você vê aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 14, e não é maravilha, ou seja, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele se transfigura, né? Então veja que não vai atrás de anjo não, que é conversa fiada. Não vai atrás disso aí. Não vai atrás de pessoas te ensinar as coisas erradas, irmão. Nós precisamos confiar no Senhor. É claro que nós não podemos ter uma independência total. A gente só com Deus e não congregar. Não é bem assim. Temos que ter nossos pastores. Tem que ter nossos irmãos, congregar junto. Pois afinal de contas nós somos um corpo de Cristo. Tem a igreja local. Tem a igreja universal. No mundo todo, né? Que está na terra.
Aí precisamos congregar, mas nós temos que ter uma certa particularidade com Deus, irmão. Buscar no Senhor, não ficar dependendo do irmãozinho do lado, da irmã Maria, a irmã Vicentina, a Paulina ali, sei lá quem. Ah, se hoje alguém tem que falar comigo, Deus tem que usar alguém, por que isso? Tem a palavra, irmão. Né? Segura na palavra. Se Deus fala contigo na palavra, em sonho, em visão, em revelação, ou manda um profeta falar contigo, se for o caso, a necessidade. Você vê que um dia Jesus quis falar com Balaão, não tinha ninguém não, era um profeta ele, mas estava totalmente errado, já tinha falado com ele, falou 2 vezes com ele não deu ouvido, aí ele botou a jumenta para falar com ele, uma jumenta, só para ele se mancar. Então veja que Deus ele fala mesmo, mas ele não deixa você sem entender. Você entende ainda que não queira obedecer. Sabe aquela coisa de você entortar o nariz para um lado e não querer ouvir Deus, irmão? E às vezes, com isso, Deus não tem como te abençoar, não tem como te conduzir, porque você está com a cabeça torta para um lado, aquele cavalo duro de cabeça, que eu sei muito bem como é que eu ando de cavalo, que ele vai para um lado, a cabeça dele tá torta para um lado, tu puxando para ele vir fazer a curva, e ele vai com o pescoço torto mesmo, mas ele vai reto, ou para o outro lado contrário, mas não dobra só de ruim. Então tem gente que é assim. Então, pelo amor de Deus, né, irmão? Vamos dar lugar, quando você dá lugar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, ele fala contigo. Deus nos conduz. Vamos colocar aqui o cavalo que eu falei agora. Vamos nos colocar como que o Senhor Jesus esteja com a bride na nossa boca aqui, o cabresto, na nossa cabeça. Seja mole de cabeça, como a gente diz. Rapaz, esse cavalo é molinho de cabeça, é obediente, ele é destrado. Você trisca na rédea, ele vai para o lado esquerdo, para o direito, para onde tu puxar. Então seja assim com a palavra de Deus, flexível, né? Porque seja manso e humilde de coração, como Jesus disse que tem que aprender dele e sair. Aprender de mim que eu sou manso e humilde de coração. Não é nem uma questão de sorrisozinho enganoso, não. Não é uma coisa externa, não. É uma coisa interna. É do espírito, da alma. Manso de coração. E humilde. Então é isso que nós precisamos ser. Bem flexível com Deus. Ou seja, no sentido de Deus nos dar essa flexibilidade, nós atender isso aí. Nós permitir esse adestramento da parte do Senhor para conosco, aceitarmos. Quando a gente aceita isso aí pronto, aí você tem tudo. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Aí você não entende, ou seja, não aceita isso. Aí vai ficar sempre rebelde diante de Deus. E vai ficar sempre andando por dentro do mato. Por dentro da tiririca, dos espinhos, dos maribondos. Pegando pancada a vida inteira, ainda que se salve. Mas a vida eu faço como a minha mãe dizia. A vida é um trumento, né? Você fica atribulado a vida inteira, andando por dentro do mato, tendo um caminho para andar. É assim que é a vida quando você é rebelde, né? Então nós vamos orar, agradecer a Deus, né, por esta palavra, que Deus venha nos adestrar, né, amansar, né, de maneira que a gente venha ouvir sua palavra, que é tão suave,
Meu jugo é suave, meu fardo é leve. É isso aí. Mas o homem não entende isso, acha que Deus botando a cangaia nele vai rasgar o espinhaço dele. Botar o cabresto vai rasgar a venta dele. E aí botar uma carga monstro em cima do espinhaço dele para quebrar a coluna. E não é assim, quem faz isso é o Satanás. E até ele fala isso mesmo. Às vezes a gente vai expulsar um demônio de uma pessoa, ele diz, deixa meu cavalo. Ah, é? Cavalo, porque ele monta em cima e mete espora mesmo. É isso aí. Pois é, mas é isso aí. Vamos saber que Deus, ele ama o homem, o diabo odeia. Acredite, né? É assim, não adianta você ser meio puxa-saco do diabo não, achar que ele vai... Ah, ele tá meio a favor de mim, eu vou dar uma ajeitadinha nele, não vou poupar ele, vou... Ah, vai meter o pau em ti, mas é cacete mesmo. Tem pena de ninguém não. Quem segura as nossas vidas ainda assim na terra é Deus. Você vê que quando dá lugar mesmo ao diabo, acaba não dura 30 anos. Não dura não, menino. O cão mata ele. É, porque Deus vai acabando a misericórdia, né? O homem vai consumindo essa misericórdia. Então, quando o homem é mau, a Bíblia que diz, o homem mau, aquele malvado mesmo, não dura a metade dos seus dias. Por isso que ele consome a misericórdia, ele engole ela. Existe aí um elástico, aí existe aí uma misericórdia, uma longanimidade de Deus, que você às vezes consome ela muito rápido. Que aí acabou, o diabo mata. É. Agora, se você está debaixo das mãos do Senhor, aí você morre também. Mas é na vontade de Deus, no dia que Ele quer. Né? É assim. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que o Senhor vai continuar fazendo, pois a tua vontade é essa, de salvar o homem, de ajudar o homem, fortalecer o homem, alegrar a alma do homem no Senhor. Deus abençoa todas as famílias que nos ouvem nesse momento. O Senhor vem entrar com providência na vida de cada um, abençoando, dando saúde e prosperidade, alegria, o prazer, meu Deus, em te servir. Pai, abençoa, abrindo a mente para que eles te conheçam mais de perto, que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus do céu, ajuda, abençoa, cuida, fortalece a cada um, a igreja na face da terra, visita o órfão, a viúvo necessitado, meu Deus, o empregado, o desempregado, o preso, o viciado, aquele que está oprimido, que o Senhor venha dar liberdade neste momento para a glória do teu santo nome. Abençoe em tudo, Pai, nós damos graça, meu Deus, no nome de Jesus.